Traições e a guerra total contra os apóstolos do Hitogami acontecendo no mundo de Mushoku. E mais um monte de outras coisas aí bem interessantes. E finalmente chegamos também ao capítulo final da obra, então espero que você possa ver esse vídeo aí até o final para descobrir aí como é que foi o desfecho de Mushoku Tensei. E se você não entender alguma coisa aí no decorrer do vídeo, ou se alguma coisa aí você não entendeu nos vídeos passados, só deixa um comentário aí que eu vou te responder depois. Então no final ali do vídeo passado eu terminei falando ali do final do arco do Zanoba e que o filho da Ares também nasceu, que era o menino o Aros, e agora a Rudus Mercenary, que é a empresa do Rudeus, planeja se expandir globalmente para ser usada ali como uma força de inteligência e informações colaborando com o Orsted. O Rudeus também planejava começar a fabricação ali das bonecas do Rugerd, e essa parte aí vai ficar para o Zanoba administrar. E também, como tudo agora está sempre começando com uma bendita carta, vai chegar uma carta do avô do Cliff, que estava preocupado com ele com os custos da viagem de volta para Milis assim que ele se formar, já que antes esse aí seria o plano dele, voltar para Milis e se tornar o sucessor do Papa. Mas agora ele tá casado e, pra variar, ele tá com um filho ainda. Aí as coisas dão uma complicadinha. O Rudeus também vai convidar o Cliff para se juntar à facção do Orsted, mas ele vai pedir um tempinho ali para ele pensar até a sua formatura, que faltava apenas 2 meses. E já ali na formatura do Cliff e do Zanoba vai ter alguns eventos de celebração lá na academia. E no final o Cliff falou pro Rudeus esperar ali 1 ano, porque ele queria cuidar do filho dele um pouco, até que ele seja desmamado, e depois ele planejava ir lá pra Milis e resolver os seus problemas por lá. E ele ia pra lá de teleporte, já que a cavalo levaria ali benditos 2 anos. Então o Cliff pretende ir pra lá sozinho, deixando ali na Alice ali cuidando do Cliff lá em Sharia. E o Rudeus ali não queria deixar ele ir sozinho, mas já não havia o que fazer mesmo. E com isso se passou 1 ano, o Rudeus estava se formando ali na academia e ele já beirava lá os seus 22 anos. E para ele, por enquanto, estava tudo correndo bem ali na vida dele com os trabalhos com o Orsted. E ele também estava ficando bem forte para variar. As irmãs dele também completaram ali seus 15 anos e tiveram a sua maioridade, ou seja, elas já são adultas naquele mundo. E nesse tempo aqui o Cliff passou ali cuidando do seu filho e estudando as maldições. E agora ele na Alice já consegue passar ali mais de 1 ano sem ser afetada pela maldição. E para não perder o costume, mais uma carta vai chegar, e essa veio do país de Milis também, da Casa Latreia, que é a casa da onde a mãe do Rudeus veio. E na carta falava pro Rudeus levar a Zenith e as suas 2 filhas até lá. E agora tá aí a desculpinha que o Rudeus precisava para ir até Milis junto com o Cliff, já que ele não queria deixar ele sozinho porque poderia ser uma armadilha do Hitogami. Então o Rudeus decide levar a Zenith. A Norma e a Aisha estavam passando longe dele de ter que ir para lá, já que elas não tiveram ali uma boa relação quando elas passaram lá com o pai delas. Mas no final vai o Rudeus, a Aisha e a Zenith, já que a Lilia teve que ficar aí, porque descobrimos que a Sylph já estava grávida de novo do seu 2º filho ali com o Rudeus. E com isso começamos o arco de Milis. E no outro dia eles já vão chegar lá na capital, já que eles foram de teleporte, então é bem rapidinho. E eles vão topar com o Guiço por lá também, e no final eles vão acabar passando a noite na casa do Cliff. E já aí no outro dia o Rudeus vai até a casa da família Latreia, e o primeiro encontro ali com a mãe da Zenith não vai ser tão legal assim, aquele momento que você sente uma raivazinha da mulher. Mas é porque pelas intenções dela, ela queria casar a Zenith de novo, mesmo ela estando inválida do jeito que tava. E depois de passar raiva lá, o Cliff vai apresentar o Papa pro Rudeus. E lá eles vão fechar negócio ali de trazer uma filial da companhia de mercenários para Milis. O Rudeus também vai conhecer a Miko, que aí em Milis ela era uma pessoa bastante importante e relevante. E essa Miko aí, diferente do Zanoba, ela tem o poder de ler a memória das pessoas. E por coincidência, o Rudeus e a Ares tinham salvado ela quando eles passaram por lá, enquanto eles estavam viajando, tentando voltar lá para Asura ou Sharia, não tô lembrado qual o nome, mas é para quando eles voltaram lá. E o Rudeus também vai se tornar um bom amigo dela aí, já que ela queria saber até mais histórias sobre a Ares. E o Guiço também vai acabar levando a Zenith ali para dar uma volta pela cidade, e nesse meio tempo aí ela vai acabar sendo sequestrada. E agora é que a situação vai complicar. A Therese, que é a tia do Rudeus, que ele conheceu também há muito tempo quando ele passou por ali,
vai tentar ajudar ele, mas o único que poderia ser o culpado disso tudo era a mãe da Zenith, a Claire. E ela ainda vai armar pro Rudeus para ele ser levado a tribunal por uma tentativa de sequestrar a Miko. E lá ele já vai ganhar uma execução imediata e a partir daí não dava para ser mais pacífico como ele estava tentando ser. E ele vai ter que lutar para ter que sair dali. E bem quando ele fugir, a própria Miko vai aparecer na frente dele e ele vai acabar sequestrando ela, mas não foi em si um sequestro, porque ela mesma se deixou ser sequestrada por ele para ajudar ele. E tendo ela como refém, o Rudeus vai conseguir uma conferência ali com os figurões importantes de Miles. E os pais da Zenith ainda vão estar lá junto com ela e aqui começam as negociações. O Rudeus vai tomar ali vantagem por causa da sua reputação de ser o braço direito do deus dragão Orsted. E quando já estava tudo encaminhado ali para Claire ser presa, a Zenith vai entrar na frente dos guardas. E aí depois de tanta explicação, vai contar ali toda a história da mãe dela, a história da Zenith. E no final aí ela não era uma pessoa tão mal assim, ela só queria o bem da própria filha, então ela não era exatamente mal. Ela apenas tinha ouvido um rumor de que uma certa pessoinha aí, que era igual a Zenith, se curou tendo relações sexuais com várias pessoas. E é claro que esse rumorzinho aí é sobre a nossa querida Lina Alice. Mas no final aí a mãe da Zenith só queria o bem dela, mesmo ela sendo ali, ela tendo um jeito tão severo e teimoso. E para concluir, o Rudeus propôs ali 3 condições para ele libertar a Miko. Primeiro, a Miko deveria analisar a mãe dele. E por segundo aqui, eles teriam que prestar assistência para o Orsted. E por último, ele queria se reconciliar ali com a família Latreia. E assim vai acontecer. O Rudeus vai descobrir ali que a sua mãe também era uma Miko, que ela tinha capacidade ali de ler os pensamentos ou de telepatia, era algo nesse sentido aí. Mas era só ele que sabia, já que a Miko só contou pra ele. Mas a parte mais chocante desse arco de todas aqui, por essa nem eu aqui tava esperando, que vai ser uma carta que o Gisu deixou pro Rudeus, que tava simplesmente falando que ele era um dos apóstolos do Hitogami. E aí que você para pra pensar e vai ligando os pontinhos ali. E é que faz sentido isso aí mesmo, porque não tem sentido ali, o cara é um aventureiro rank S que não sabe nem lutar. E ele sempre tinha as informações de tudo, até na vez que a Zenith foi teletransportada lá depois do acidente do teletransporte, ele conseguiu saber onde ela estava, que seria lá dentro daquele labirinto. E toda a confusão de Miles ainda por cima foi armada por ele já sabia também que o Hitogami não era uma pessoa nada do bem, e mesmo assim ele ainda achava o Rudeus um ingrato por se voltar contra o Hitogami. E por último ele disse que já estava se preparando para a guerra. E com isso o Rudeus, como eu, tá chocadaço. E ele logo vai dar um toque ali pro Orsted, que vai ser outro a ficar chocado também, porque ele nem imaginava isso, nem nos outros loops que ele deu aí, ele conseguiu ver isso aí. E depois o Rudeus vai pôr isso ali como procurado em vários países que ele tinha influência. E depois o Rudeus vai até o continente demoníaco com a Ares e a Rox, e eles foram lá para se desculparem com a Toph pelo que aconteceu ali na última vez que o Rudeus passou por lá. E também eles vão tentar recrutar ela para achar o Gisu e a Kirishima, mas vai acabar que no final de tudo aí eles vão cair na porradaria. E o Rude e as suas esposas vão acabar vencendo ela, e assim agora ela estava ali subordinada ao Rudeus. E com a aprovação dela eles vão conseguir visitar os outros Lordes Demônios aí para ajudarem a achar a Kirishima. E ele vai aproveitar que tá aí no continente demoníaco e vai passar lá no sogrão dele, que seria os pais na Rox aqui. E ele vai levar a Lara também lá para conhecer os seus avós, e lá nós vamos descobrir que ela também pode usar telepatia, assim como a raça Migurd, que é a raça da Rox, só que a Rox ela não consegue usar telepatia. E esse foi aí um dos motivos que levou ela a sair da aldeia. E logo depois a Silph dá luz ao seu outro filho, que dessa vez era um menino de cabelos verdes. E aí que o coração até pula pra fora, já que tinha chance de ser a reencarnação do Laplace. Mas no final foi confirmado ali pelo Orsted e pelo Perugias que não era. E o círculo mágico de retorno da Nana Roche finalmente depois de tanto tempo estava pronto. Mas depois deles tentarem ali, não vai funcionar com ela dentro dele, só funciona se não tiver ela lá dentro. E então seguindo ali as suas teorias doidonas, porque ela é daquelas pessoas que faz umas teorias bem doidas aí,
que eu nem vou perder tempo aqui explicando ela, porque é uma coisa que leva tempo para você entender. Mas seguindo essa teoria, ela vai decidir parar o seu tempo e acordar lá no futuro, porque ela tinha alguma coisa para fazer lá no futuro que nem ela ainda sabia. Tudo isso com a ajuda de um dos familiares do Perugues. E a Toph conseguiu achar a Kirishima. O Rudeus vai até lá para dar umas rosquinhas para ela, dar aquele pequeno suborno, e com isso ele vai ganhar ali um outro olho, e esse agora era de clara evidência. E com a ajuda dela ele vai descobrir o paradeiro do Guiço, que atualmente estava no reino de Bihariel. E além do Guiço, ela tinha informações ali de que o Deus do Norte, Kalman III, o Deus Ogro e o Rugerdi estavam por esse reino também. E depois vai ter ali toda uma reunião estratégica decidindo aonde cada um ia ir. A Ariel vai mandar ali uns reforços para ajudar, que era o Sandor e o Doga, os guardas pessoais dela. E eles vão se dividir ali. E cada um vai ter uma certa missão que eles vão fazer por lá. A Roxy e a Aerys vão para um canto, Zanoba, a Julie e a Ginger vão ali para o outro, a Silp vai para a Terra Santa da Espada procurar o Deus da Espada, e o Rudeus vai disfarçado para uma cidade de Bihariel junto com o Sandor e o Doga. E nesse lugar aí ficava a Floresta do Retorno, que o povo desse reino aí iria atacar porque eles foram simplesmente manipulados, provavelmente pelo Guiço e pelo Hitogami. E nesse lugar aí o Rudeus vai encontrar a tribo escondida dos Suparides, aonde o Rugerdi estava. E lá vai ter finalmente todo o reencontro dos dois, bem bonitinho. O Rudeus vai ficar feliz ali. E a vila deles estava sendo assolada por uma doença que estava matando tudo aos poucos. E o Guiço já tinha passado por lá e plantado as suas sementes, manipulando o Rugerdi e deixando o Deus das Trevas Vita na pérola da testa do Rugerdi. E com isso a doença tinha se estabilizado, mas era meio que uma forma de ameaçar o Rugerdi se ele traísse ele. Mas no meio da noite o Rugerdi vai ser manipulado e vai jogar o Vita dentro do corpo do Rudeus. E com isso ele vai desmalhar e vai começar a ter umas alucinações lá bem doidas. E o que vai conseguir salvar ele vai ser o anel que o Deus da Morte, Randolph, deu para ele. E assim ele vai destruir o Vita. E com isso a doença vai se intensificar ainda mais, já que todos os Suparides estavam estabilizados por causa do Deus das Trevas Vitas. E o Rudeus vai correndo ali até o Orsted para ele ir na aldeia ver se ele sabia de alguma coisa, de alguma cura para essa doença, mas no final nem ele sabia. Então o Rudeus vai dar um toque ali em todo mundo usando a litografia de comunicação, que era o meio que eles usavam para se comunicar a longa distância. E o Cliff vai chegar lá usando o teleporte que eles instalaram em Miles, e ele vai chegar lá analisando os fatos e eles vão conseguir ali achar uma cura para essa doença. E a partir daí o Rugerdi virou o companheiro do Rudeus novamente. E agora o Rudeus vai tentar ali falar com o rei daquele lugar para eles cancelarem o ataque à floresta. Mas quando ele chegou lá já era tarde demais. E quando ele voltava ele vai ser atacado pelo Deus do Norte, Kalman III, despercebido, e vai perder um dos seus braços e cair ladeira abaixo no vale. E com isso ele se viu ali inconsciente, e quem vai aparecer aí para ele vai ser o Hitogami com seus discursos de ódios para cima dele. Mas o Doga vai acabar salvando o Rudeus, que tinha caído no vale, e no lugar do braço dele vai nascer um braço da Toph, que veio ali de um artefato que ela tinha dado para ele. E ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, o Deus Ogro vai aparecer em Sharia e detonou tudo que tinha por lá das litografias e teleportes da base deles. E ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, o Deus Ogro vai aparecer lá em Sharia e ele vai detonar todas as litografias e teleportes da base. E com isso, todos estavam presos na Vila dos Suparides e naquele reino. E quando o Rudeus finalmente ali consegue voltar para o acampamento, ele descobre que o Sandor ali era na verdade o antigo Deus do Norte, Kalman II, e que o Doga era um imperador do Norte. E esse negócio aí de imperador e Deus é apenas títulos ali das grandes potências do mundo de Mushoku. Ser o imperador do norte não quer dizer que você é um imperador. É só um título mesmo de força. Então, já que estavam todos reunidos ali na aldeia dos Suparides, enquanto eles estavam reunidos aí, o Guiço e o seu exército se aproximavam para a batalha. E já no outro dia a batalha vai se iniciar, e do lado do exército ali do Guiço tinha o antigo Deus da Espada, que era também o antigo mestre da Aerys, o Deus do Norte, Kalman III, que era o filho lá do Sandor, que era o antigo Deus do Norte, o Kalman II. E por último temos aqui o Deus Ogro. Essas eram as principais forças ali do exército dele. E o Guiço já não estava lá, ele já estava lá em algum outro lugar escondido.
E os matchups da batalha vai ser a Ares e o Rugerd contra o antigo deus da espada, o Dola e o Zenoba contra o deus Ogro, e por final o Rudius e o Sandor contra o deus do Norte. E assim se iniciam as batalhas, mas resumindo tudo aqui, o time da Ares ganha e logo em seguida eles se juntam ao Rudius ali contra o Kalman III. A Toph aparece aí no meio e espanta o deus Ogro e no final vai terminar com o Rudius no 1 versus 1 contra o Kalman III, que é um bicho duro na queda. Até quando tava 5 versus 1 ele tancava todo mundo lá e atacava. Mas no final o Rudius finalmente vai conseguir derrotar ele. E com isso damos o fim à primeira fase da batalha, com o deus Ogro fugindo e os outros mortos. E logo em seguida vai ocorrer um acordo ali com o rei de Bihariel. Acho que eu estou falando esse nome errado muitas vezes, mas eu vou colocar aí na tela para vocês verem como é que fala, porque eu não estou conseguindo. Mas o acordo era para que os Supardes possam viver aí no reino, e que eles se juntassem à facção do Orsted, e tempo depois o deus Ogro também vai se juntar. E quando tudo parecia dando certo ali, o trunfo de Hitogami aparece, o último apóstolo que ainda não tinha sido identificado, além do Vita e do Gisu. E esse era o Rei Demônio Badik, aquele mesmo que você pode estar pensando aí, aquele que tem vários braços que estava lá em Sharia um tempo atrás. E ele já seguiu Hitogami desde muito tempo atrás, e isso eu falo de mais de 1000 anos atrás. E ele vai aparecer na frente do pessoal com o Gisu e vestindo a armadura do deus da luta, que era uma das invenções do Laplace que estava escondida no oceano. E ela deixava ele mais apelão ainda, porque ela se regenerava sozinha e deixava o usuário sem sentir fadiga, cansaço, nadinha, o cara não sentia praticamente nada. Ele estava ali em um modo berserker praticamente e podia lutar sem parar. E todo mundo vai tentar segurar ele, mas vai ser uma surra generalizada que vai deixar o Sandor e a Toph desaparecidos. O Rudius vai ter uma das suas armaduras quebrada em 1000 pedaços. Mas resumindo, apanharam pra valer, o deus Ogro vai morrer aí se sacrificando para eles conseguirem fugir. E depois eles vão ter que se preparar ali para enfrentar o Badig novamente, já que eles estavam praticamente presos nesse reino aí, sem ter teleporte para ir para outro lugar. E logo não vai demorar muito e eles vão ter que cair na porrada ali com o Badig. E quando já tava ali tudo perdido, a outra galera vai contendo a Ghislaine, a Silp e a Isolde, que vão segurar ele enquanto a Rox vai chegar ali trazendo o trunfo, a armadura de batalha. A mesma que o Rudius usou ali contra o Orsted lá quando eles tiveram aquela batalha, só que agora ela tá melhorada. Mas do mesmo jeito, com essa armadura, eles ainda vão ter uma batalha muito tensa ali. E o combo definitivo do Rudius com a Ares, que estava usando a espada do Kalman III, que era uma das espadas mais poderosas aí do mundo, e eles vão conseguir finalizar e selar o Badig, já que ele não podia morrer, já que ele era da raça do Rei Demônio Imortal. E logo depois o Gisu também vai acabar morrendo. E o que menos esperávamos aí era que o Kalman III tinha sobrevivido por causa do seu sangue da raça demoníaca imortal, o mesmo do Badig e da Toph lá. Já que ele era o neto da Toph, então ele tinha esse sangue aí. E ele pegou a armadura do deus lutador ainda e partiu pra cima. E quem vai se encarregar ali de dar uma surra nele vai ser o Orsted. E depois de dar uma surra bem dada no coitado, ele vai acabar se submetendo e se juntando à facção do Orsted. E com isso a vitória foi garantida com todos os apóstolos vencidos, com apenas a Toph desaparecida e a perda do deus Ogro. Mas é claro que essa batalha aí que eu resumi em poucos minutos durou muito tempo. Principalmente na hora que eu tava lendo, acho que foi umas 5 horas só lendo ela, porque o volume 23 do caso é um volume muito grande. Eu acho que é o maior volume que tem, ele chega a ter uns 20 capítulos ali. E cada capítulo demora ali 1 hora, meia hora para ler, dependendo do tamanho dele. E depois vai ter ali o pós-guerra, mostrando eles reconstruindo a Vila Supáride, que foi arrasada ali durante aquela batalha do Orsted contra o Kalman III com a armadura do deus lutador. E após essa batalha, o Rudius também se tornou uma das 7 potências mundiais no mundo de Mushoku. Ele estava ali, eu acho que ele estava em 7º ali de todos os outros lá, os mais poderosos, o Orsted incluindo lá Place aí, o povo só rank alto aí. E depois de terminarem tudo por lá, cada um vai ali tomar o seu canto. E cara, agora nós entramos no primeiro capítulo do volume 24, que é intitulado de O Sonho Final.
e nele vai contar um sonho que o Rudeus está tendo, que é o que eu acredito que seja o que aconteceu mesmo lá no fim da história. E nesse sonho aí o Rudeus vai estar no mundo vazio vendo Hitogami sendo derrotado pelo Orsted por mais 8 pessoas que seriam ali os descendentes do Rudeus. E depois disso ele vai acordar dentro do sonho ainda, ele vai estar deitado na sua cama e aqui já teria se passado 50 anos desde a guerra contra os apóstolos. E o Rudeus estava aqui com 74 anos e rodeado de pessoas que seriam ali os seus netos, seus filhos, os filhos dos seus netos aí, por aí vai. E suas mulheres também, menos a Ares, que tinha morrido de velhice uns anos atrás aí. E depois de algum tempo ele vai acabar falecendo ali com todos ao redor dele. E com isso damos ao fim ao sonho da morte do Rudeus. E já no próximo capítulo vai mostrar 10 anos depois da batalha. O Rudeus já estava fazendo ali os seus 34 anos. E nesses 10 anos que se passaram não teve interferência nenhuma do Hitogami. Mas mesmo assim eles não deixaram de continuar se preparando. Eles conseguiram convocar todos os países ali para o lado do Orsted. O Rudeus estava treinando várias autoridades militares ali desses países. A família também cresceu, teve mais 2 filhos aí, assim juntando 6 irmãos. E estavam todos ali envelhecendo muito bem. A Aisha e a Norme se casaram. A Aisha sabe-se lá com que ela se casou, porque nem na fandom de Mushoku tem alguma informação sobre isso. E a Norme foi o mais óbvio, pelo menos pra mim. Ela se casou com o Rugerd aí no final, mesmo tendo essa diferença absurda de idade. E até o final desse capítulo, o Rudeus visita o túmulo do seu pai. Vai ser um pedacinho aí bem bonito, é um momento bem bonitinho aí. Ele conta tudo o que aconteceu na vida dele até lá onde ele estava, lá nos seus 34 anos. E no capítulo final de Mushoku Tensei, provavelmente mostra o que aconteceu depois daquele sonho que ele teve lá, o pós-morte. Aonde ele vai estar lá no mundo vazio e vai ter uma conversa com o Hitogami, tirar umas com a cara dele, é até meio engraçado mesmo que seja triste. Mas o Rudeus viveu a sua vida ao máximo e isso deu para perceber. E assim nós encerramos a história de Mushoku Tensei com a alma do Rudeus desaparecendo por completo no mundo vazio. E para quem tem curiosidade aí com algumas partes, eu recomendo você ler a Side Story do volume 24, que é a biografia do Rudeus e de tudo que ele já fez e contribuiu para esse mundo. E também lá explica os poderes dele direitinho e sobre as armaduras também. E também tem o Prólogo Zero, se você tem curiosidade aí de saber como o Rudeus parou naquele mundo, que é uma história que conta 500 anos atrás. E se você não souber inglês, eu acho que é só colocar no Google Tradutor que dá de ler de boa. Pelo menos me falaram isso aí. E o autor disse que também no futuro escreveria o que aconteceu em detalhes naqueles 10 anos após a batalha, que seria dos 24 anos do Rudeus até os 34. E também teria as histórias focadas ali nas crianças dele e em personagens que ele não se concentrou muito. Então, quando eu ler essas partes aí, se já tiver saído, talvez eu faça um vídeo aí sobre. Mas então, pessoal, muito obrigado aí a quem acompanhou todos esses resumos que eu fiz e eu realmente me diverti bastante fazendo eles. E Mushoku, pra mim, é de longe a melhor obra que eu li esse ano. Eu comecei a ler lá em janeiro e terminei agora, porque eu deixei o último volume pra me ler quando eu fosse fazer esse vídeo pra ficar mais recente aí na memória. E se você tiver alguma dúvida aí sobre a história, como eu falei, deixa aí nos comentários. Eu espero aí que vocês tenham gostado de Mushoku Tensei, assim como eu gostei. Pra mim foi um final bem satisfatório, não deixou nada em branco, mesmo que algumas coisas aí tenham ficado fora do lugar, mas o autor disse que vai fazer aí para ir contando essas partes direitinho. E se você não leu a biografia do Rudeus, vai lá ler que tá bem da hora, é só jogar lá no Google Tradutor que me disseram que dá certo. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui. Um grande abraço aí também para todos e eu te vejo aí em um próximo vídeo.